Fala aí, meus trutas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô bem, ainda bem. Então, meio que eu tô pensando em criar um novo quadro em que eu vou analisar com vocês os primeiros episódios dos animes. Então, sem enrolação, o primeiro anime desse novo quadro será Jujutsu Kaisen. Eu acho que é assim que se fala, eu acho. Se eu tiver errado, vocês me corrigem no comentário. Mas antes de começar, eu vou dizer algumas informações básicas sobre o anime. Primeiro, o anime está sendo feito pelo estúdio da MAPPA. Segundo, é um anime show e tal. E vambora pra terceira. Aqui, a história de Jujutsu no Kaisen que conhecemos é mostrada aqui. Os sentimentos humanos que nós conhecemos como inveja, sofrimento, arrependimento, resumindo, emoções negativas, elas se tornam maldições. E essas maldições sempre causam acidentes terríveis. E esses acidentes podem muitas das vezes causar a morte. Que um adolescente acorda com alguém, normalmente dando bom dia para ele. Depois, ele logo percebe um homem à sua frente. Então, esse homem, ele pergunta com muita calma: quem é de vocês dois? Então, o adolescente, sem entender nada, ele tenta falar alguma coisa, mas o Kakashi corta ele, se apresentando como Gojo Satoru. Depois de ele se apresentar, o docente e tal, a primeira coisa, ele pergunta sobre os amigos dele. Quando ele tenta se mexer, ele logo percebe que tá amarrado. Então, já sabe, né, o que vai acontecer. Então, Gojo Satoru, ele acalma o adolescente, dizendo que os amigos dele estão bem. E ele chama o adolescente pelo nome, como Itadori Yuji. E, encerrando a conversa, normalmente ele diz calmamente: relaxa, você só está condenado à morte. Então, a cena já é logo cortada e tem o Itadori ligando para o hospital. Ele pergunta para as enfermeiras como está o seu avô. Então a enfermeira vai até o quarto do seu avô e nisso o velho explode de raiva e diz que não quer ser perturbado por um neto folgado. Então, o Itadori preocupado diz que ele passaria no hospital. E de novo é cortada a cena. Então nós vemos uma pessoa desconhecida. E ele diz que quem guardou uma tal relíquia classe S em um armário. Então já sabe, né? Quando tem S envolvido na trama, o bagulho é sinistro. Quando ele abre o armário, ele não encontra nada. Claro, né? Já sabe, se você não trancar nada com um cadeado de aço, você sabe que alguém vai pegar alguma coisa desse armário. Então, ele liga para uma certa pessoa aí. Ele diz que não encontrou a relíquia. Essa tal pessoa diz que a relíquia é para ele encontrar e é para dar um jeito. Se vira. Então, de novo, a cena é cortada, já de dia, em um colégio. Então, a câmera foca numa sala. E nessa sala estava o Itadori e os amigos dele. Eles estavam brincando com os espíritos. Alguém bate na porta e quem entra é o seu presidente. Ele do nada bate na mesa e fala que a sala seria usada como vestiário feminino. Depois de dizer isso, mete o pé, cambada. A sua amiga bate do nada na mesa e ela diz que no campo de rugby foi fechado porque os jogadores foram hospitalizados. E ela pergunta: não acha estranho? O que será que aconteceu com eles? Então ela diz que antes deles desmaiarem, eles escutaram um barulho estranho. Bem, do campo vinha uma voz estranha. Logo é mostrado um flashback e é dito: um homem chamado Yoshida, que trabalhava em a construção civil, ele foi visto durante a construção das... Então, resumindo,
é o cadáver dele que está enterrado sobre o campo de rugby. E é o fantasma dele que está causando esses problemas. Depois disso, o presidente simplesmente foi por causa dos carrapatos. Isso não tem nada a ver com espeto, que isso daí é coisa de criança. Então, né, o Itadori fica pistola, fala que eles tiveram muito problemas para fazer essa explicação sobrenatural. O presidente pergunta: pirralhos, quantos anos vocês têm? Então, ele diz que o problema é o Itadori. Ele diz que ele está inscrito no clube de atletismo e que o clube que ele está agora é para 3 pessoas e só tem 2. Mas o Itadori tenta se explicar e ele diz que ele se inscreveu, tinha certeza que se inscreveu no clube de espiritualismo. Os amigos dele, né? E, na verdade, quem escreveu o Itadori foi o próprio treinador. Ele aparece e diz que ele vai precisar do Itadori, porque se no campeonato não tiver ele, eles vão perder. O Itadori, claro, né, fala que não quer saber de campeonato, mas o treinador diz que se ele derrotar ele, ele vai deixar ele em paz. É óbvio, né, que o protagonista aceita e de novo a cena é cortada. E a gente pode ver esse outro adolescente que tá no campo, que é o cara que tá procurando a tal relíquia. Ele tava no campo que os amigos ditadores estavam falando que era mal assombrado. Logo ele percebe e diz que no campo tinha sim um cadáver. Logicamente, confirmando a teoria do Itadori. Tal relíquia que tinha no campo tinha atraído uma maldição nível 2. E ele caminha um pouco e diz que a presença da relíquia é muito forte e pode estar ali por perto ou ali do outro lado da cidade. E diz que essa relíquia era muito perigosa. Eu avisei, tudo que tem S já sabe. Logo após isso, na quadra do colégio, ele vê que várias pessoas estão em volta nessa quadra. E nessa quadra tá o Itadori e o treinador competindo para ver quem arremessa mais longe. Mas o treinador se orgulha de ter lançado muito longe. Mas já sabe, o Itadori pergunta se pode arremessar de qualquer jeito e ele acaba arremessando mais longe do que o treinador. Chipado. E o Itadori sou do treinador. Claramente, o treinador, né, ficou em choque pela distância que o Itadori arremessou a bola e o Itadori comemora pela vitória. Easy. Logo, a sua amiga diz que em vez do Itadori ser chamado pelas pessoas de tigre, ninja, ele tá mais para um gorila. E eu concordo com isso. Já o Itadori perto, ela pergunta para ele por que ele não se junta ao clube de atletismo. E ele recusa e diz que eles não teriam coragem para investigar lugares mal assombrados. Mas ela tenta, disfarçar e diz que gosta de sentir medo. Mas ele diz que todos os alunos devem se juntar a algum clube. E ele disse que se ele estivesse no de atletismo, ele já estaria morto. Logo, ele diz que, embora ele tem que ir embora antes das 5 horas. E claro, ele queria ficar. Ele termina dizendo que ele adora o clube e os seus amigos. E claro, né? Os amigos dele ficam envergonhados com essa resposta. De novo, a câmera foca no cara que estava procurando tal relíquia e ele diz que o Itadori é muito forte e não parecia que ele tinha forças. O Itadori diz que está atrasado, ele vai meter o pé. Ou ele acaba passando muito rápido por esse cara e ele acaba sentindo a energia da tal relíquia. Então ele pede pro Itadori parar e o Itadori vazou na velocidade da luz. E o Itadori ele passa em uma loja e compra algumas flores. E no hospital que dá o seu avô, ele pede para ele não comprar mais flores para ele. E o Itadori só manda em direta que, velho, a flor não é pra você não. Mais um motivo para ele não comprar. Depois disso, ele disse para ele não gastasse o tempo dele com ele. O Itadori logo diz que ele só estava entediado. Então,
Então ele, o avô dele, fica sério e diz que ele tinha uma coisa muito importante antes que ele vá embora desse mundo. Ele diz que é sobre os pais dele. Mas antes de ele conseguir terminar, rapidamente o Itadori já corta ele dizendo que não estava interessado naquele assunto. E diz que ele queria bater as botas com estilo. O avô dele se vira pro lado da cama e diz para que o Itadori ele ajudasse o máximo de pessoas possíveis e não esperasse gratidão delas, porque assim ele não se tornaria alguém como ele e não morreria sozinho como ele. Logo após isso, o Itadori chama o avô dele, mas ele não responde. Simplesmente o Itadori ele liga para as enfermeiras. Depois de alguns segundos ele responde que o avô dele faleceu. Depois disso, a cena corta novamente e ele disse que se ele ficasse esse trecho, o avô dele ficaria chateado. Então ele encararia aquilo com um sorriso no rosto. Depois disso, uma figura estranha aparece na escuridão. E quem será? Ele se apresenta como o aprendiz de exorcista do colégio de Jujutsu, Fujikoro. E ele pede para conversar com o Itadori em particular. Então ele pediu para que o Itadori devolvesse a relíquia a ele. Mas o Itadori diz que sim, ele estava com a relíquia, mas os amigos dele tinham ficado muito interessados. Com isso, o Fujikoro ele começa a explicar para o Itadori que no Japão sempre ocorrem diversas mortes sem explicações. Sempre ocorrem de amargura, arrependimentos e humilhação. Então, para afastar essas emoções, são colocados nesses lugares, como hospitais, relíquias, como o Itadori encontrou, para poder acabar com essas maldições negativas. Então, o que acontece? Com essas emoções negativas geram maldições, e essas maldições só podem ser acabadas por outras maldições. Resumindo, o mal contra o mal. E com o tempo, essa relíquia elas vão ficando mais fracas e se tornam perigosas. A relíquia. Então, o Itadori devolve, só que quando ele abre não tem relíquia alguma ali. E o Itadori normalmente diz que a relíquia estava com os amigos dele. E ele perguntou se teria algum problema a relíquia ficou quase entrando em choque. Ele diz que provavelmente os amigos dele iriam morrer. A cena logo é cortada de novo e mostra os amigos do Itadori. Nisso, eles estão tentando abrir a tal relíquia. Depois de muito tentar, a amiga dele consegue abrir essa tal relíquia. E quando eles verem o que era um dedo. E após isso, a vela do lado dele se apaga. E já sabe, quando a vela se apaga, já sabe. De novo, a cena cortada e mostra o Itadori e o Fujikuro indo o mais rápido possível para o colégio. O Itadori se pergunta se o selo pode ser removido por qualquer pessoa. E ele explica que, na verdade, era um objeto muito poderoso. E que, com o tempo, o selo que ficava na relíquia ficaria mais fraco a cada tempo, até virar papel. E quando eles chegam no colégio, o Fujikuro ignora ele pula a grade, o Itadori pede para ir com ele, mas ele não deixa, já putaço com o Itadori, e manda ele ficar ali. Logo, subindo as escadas, o Fujikuro consegue sentir as aulas malignas e logo percebe uma maldição. Com isso, ele utiliza sua técnica especial, os cachorros divinos. Não deu nem para o cheiro para a maldição, virou churrasco. O Itadori, os amigos do Itadori começam a ser devorados e o Fujikuro não conseguiria impedir isso. Então, do nada, o Itadori quebra a janela do terceiro andar da escola e ele atordoa a maldição e consegue salvar seus amigos. E os cães divinos acabam fazendo sua refeição com a maldição.
Com isso, o Itadori diz que ele queria que eles tivessem uma morte justa. E o Itadori segura o dedo do estranho e diz pro Fujikoro: "E aí, mano, isso aqui é bom?" Então o Fujikoro explica que, na verdade, se ele comesse aquele dedo, ele ia ganhar uma energia absurda. E aquele dedo era de Sakuna Ryumi, o rei das maldições. E quando ele disse aquilo, ele empurra o Itadori. Isso acaba caindo uma maldição em cima do Fujikoro. A maldição agarra ele e arremessa ele como se fosse uma bolinha de ping-pong. Isso, então, a maldição acaba destruindo boa parte do colégio. Depois disso, o Itadori tenta ajudar o Fujikoro, mas ele acaba sendo segurado pela maldição. E a maldição tenta comer o dedo. Com isso, o Fujikoro ele pede para que não deixasse a maldição comer o dedo, mas no ato de desespero, dedo. Com isso, já sabe, o Fujikoro tranca tudo. O rosto é de Ryumi Sakuna, o rei das maldições. E Sakuna comemora a sua volta e depois de começar a falar, o Itadori manda ele devolver o corpo dele e o Sakuna ele pergunta como ele conseguia se mexer. O Itadori diz que, o corpo é meu, não é? E o episódio se encerra com o Fujikoro dizendo que ele iria exorcizar o Itadori. Então, mano, eu gostei desse anime. Se vocês quiserem mais, mandem aí nos comentários. E não se esqueçam aí do like e da inscrição, hein?